Olá, queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Nesse domingo maravilhoso que Deus nos permite, mais um dia, nós queremos também participar, fazer parte desse grande movimento e desse grande momento que Deus permite na vida de todos nós. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós como cristãos reformados, nós levamos isso muito a sério. Nós sabemos e sempre destacamos que o domingo é um dia especial, é um dia de consagração, é um dia em que nós reservamos para juntos como família estarmos no momento de culto, no momento de louvor e adoração a Deus. Mas é claro que nós não estamos podendo ir às igrejas, mas Deus nos permite estarmos orando. E hoje é um dia especial, pelo menos queremos como nação, independente do credo, independente de politicagem, nós queremos orar e clamar por o nosso Brasil. Orar e clamar, interceder a Deus pela nossa nação. E nós queremos trazer uma breve reflexão sobre a nossa vida com Deus, em especial com relação ao jejum. O jejum, ele é uma prática bíblica. É muito comum nós encontrarmos na palavra de Deus os personagens vivendo esse momento, né? O jejum, ele é um período em que Deus nos faz olhar para Ele. O jejum é um momento em que Deus nos permite que a gente venha se humilhar, porque você sabe que o ser humano ele é arrogante, o ser humano ele é prepotente e tem um coração muito duro. Então o jejum é um período em que Deus permite que o seu povo possa parar um pouco de pensar em si mesmo e comece a olhar para Deus, a clamar ao Senhor, se voltar para Deus. E como diria muitos, né? O jejum é um momento em que a gente passa a ter fome por Deus, se consagrar a Deus e se voltar de uma forma específica para Deus. Meus queridos irmãos, somos pecadores, somos miseráveis, somos frágeis e precisamos sempre depender de Deus. Então hoje, de forma nacional, nós temos aí o Brasil, né, inteiro, os cristãos orando e clamando a Deus. Eu quero destacar alguns momentos bíblicos que servem para nós. Bom, primeiro, eu quero lembrar de Moisés, esse grande estadista, esse grande servo que foi chamado por Deus para poder libertar o seu povo, para poder estar na frente de um momento épico, de um momento grandioso que Deus permite Moisés ir ao Egito ou voltar ao Egito e Deus liberta o seu povo ali daquela escravidão de tantos anos. É muito importante a gente compreender que tudo foi feito por Deus. A Bíblia sempre destaca isso. Deus usa os seus servos, mas quem faz de fato é Deus. E o que é maravilhoso é que depois de todo o período de chamado, todo o processo, a palavra de Deus fala que Moisés conduz esse povo, vai na frente desse povo, porque o povo vai receber a terra prometida. E em um determinado momento, esse povo precisava de uma lei, de uma legislação, de uma disciplina. E Deus resolve dar para Moisés, dar para o povo os 10 mandamentos. E aí que está o X da questão. Porque a palavra de Deus fala que Moisés, ele sobe ao monte para poder receber de Deus essas tábuas e essas leis. E ele sobe em jejum. Olha que magnífico. Então, o grande X da questão é que Moisés, ele se consagra, ele separa, se santifica, ele se prepara para receber das mãos de Deus os 10 mandamentos. E você vê que ele tem esse momento de consagração e a palavra de Deus destaca que ele fica uma média de 40 dias guardado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor ali em cima do monte,
e recebe essas tábuas da lei que até hoje, né, até hoje está aí como revelação na palavra de Deus para a nossa condução e para a nossa disciplina. Mas o que é marcante e o que nós destacamos é a forma como Moisés ele se preparou. Então, veja que o jejum não é uma questão de passar fome, não. O jejum é um preparo, o jejum é uma reserva, o jejum é um momento de abstinência, porque em consagração, em preparação, eu me humilho diante desse Deus e digo: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu dependo do Senhor. Deus nos visita com milagres. O jejum, ele é voltado para isso. Então Moisés, ele tem um momento especial, ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e consegue prosseguir com o povo. E um outro momento muito magnífico na palavra de Deus, a palavra do Senhor em alguns textos, mas o texto de Mateus capítulo 4 destaca a tentação de Jesus. E esse texto ele é decisivo, porque a palavra do Senhor fala que Jesus ele começa o seu ministério, ele é batizado por João Batista no Jordão, você sabe disso, e ele recebe ali a confirmação do Pai, quando diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus recebe aquela unção ou aquela confirmação da condução do Espírito Santo sobre ele, tem uma expressão simbólica em que o Espírito vem sobre ele em forma de pomba, e a palavra de Deus, né, destaca que Jesus ele é conduzido ao deserto para ser provado, para ser tentado. E aí que está o X de toda a grande questão, porque a palavra de Deus, dentre tantos princípios, destaca que jejum vai ser tentado, vai ser provado, mas ele está em jejum, ele está preparado para aquele momento. E é um momento ímpar, é um momento de grande importância. Bom, primeiro ali, porque Satanás ele vai usar, vamos colocar assim, talvez com mais força, com mais intensidade, ele vai tentar Jesus de uma forma mais decisiva do que tentou Eva e Adão lá no Éden. Porque você sabe que o pecado ele entra, você sabe que toda a nosso prejuízo começa ali no Éden, quando Eva ela é enganada por Satanás, quando Satanás, usando de outras palavras, engana Eva, e Eva desobedece ao Senhor e pega do fruto proibido. Então veja que Jesus ele vai iniciar o seu ministério, Mateus 4 destaca isso. Jesus ele tem um trajeto e uma caminhada rumo à cruz, e Satanás sabe disso, e Satanás ele investe em Jesus para poder derrubar, para poder atrapalhar Jesus de não chegar ali na cruz. Mas o X da questão é que é Jesus, e esse Jesus está em jejum e está preparado. E Satanás, meus queridos, ele tenta Jesus em várias áreas, né? Nós sabemos que Jesus ele nasceu humanamente falando. Jesus nasceu numa família muito simples, né, de carpintaria, e a pobreza era uma realidade dentro do contexto de Jesus. E Satanás, ele oferece todos os reinos do mundo para Jesus. Agora veja bem, né, nesse mundo, João vai falar sobre o problema do mundo, para nós não amarmos o mundo. Todo mundo cobiça a riqueza, todo mundo almeja melhorar de vida, todo mundo quer na vida recurso e ficar rico. Humanamente, vamos colocar assim. E Satanás, ele lança essa proposta para Jesus, que em vez de Jesus ir para a cruz, Jesus pudesse se prostrar perante Satanás, que Satanás daria para ele todas as riquezas do mundo. Mas Jesus que está se humilhando, Jesus que está em jejum, Jesus que está em consagração, ele consegue vencer e rejeitar essa proposta de Satanás. Mas veja que Satanás também, ele procura fazer com que Jesus tenha uma trajetória de dúvidas.
Satanás tenta fazer com que Jesus tenha uma trajetória desqualificada. Por quê? Porque Jesus ele está indo como ovelha muda, Jesus está indo como voluntário para se entregar na cruz. É claro que ele ia ser rejeitado pelos homens, como ele foi, é claro que ele iria sofrer muito, e Satanás começa a lançar dúvidas sobre a eficácia dessa trajetória. Se Deus, o Pai, de fato iria lhe acompanhar, se Deus, o Pai, de fato iria lhe proteger, né? É quando Satanás fala para Jesus subir numa torre ali perto de, ou melhor, em Jerusalém, e se lançar. E a grande verdade ali é lançar dúvidas sobre essa proteção de Deus Pai. Porque você sabe que Satanás faz, se lança daqui e teu pai e os anjos irão lhe proteger. Então, na verdade, Jesus estaria tentando, colocando em xeque-mate a sua confiança, a sua confiança para com Deus Pai, que não é a questão. É claro que Deus esteve sempre lado a lado do seu filho, mesmo no sofrimento. Mesmo no sofrimento, isso é muito importante a gente destacar. Jesus ele sofre, mas Deus Pai está do lado guardando e protegendo e conduzindo todas as coisas. E Jesus ele não prova Deus Pai. Jesus ele prossegue sabendo que Deus Pai estaria do lado com ele. E eu quero destacar que Satanás agora talvez ele vai naquilo que no momento estava mais difícil para Jesus, porque a palavra de Deus fala que Jesus no deserto muitos dias orando em jejum. E Satanás oferece pães para Jesus. E Satanás testa Jesus e sugere que Jesus pudesse transformar pedras em pães para quebrar o jejum. Satanás não está com pena, Satanás não está com dó de Jesus porque Jesus está ali com fome, não. Satanás está lançando uma proposta para Jesus quebrar o seu propósito de jejum. E aí Jesus fala que não só de pão viverá o homem. E Jesus vence Satanás nesse teste, nessa prova. Jesus ali de fato se qualifica, prossegue o seu ministério, o início do seu ministério, consegue chegar na cruz, ele morre, ele ressuscita e assim ele é vitorioso e garante essa vitória a todos nós. Então, meus queridos, a prática de jejum é uma prática bíblica. Quem dera que todos nós, como igreja, pudéssemos ser menos mundano e mais bíblico. Talvez essa é a palavra, e não é uma palavra para assustar ninguém. Mas a verdade é que Deus, nesse dia de hoje, a verdade é que Deus, nesses dias, tem nos feito olhar mais para Ele e menos para o mundo. É claro que essa crise, muitas pessoas vão chorar. É claro que essa crise, muitas pessoas vão sofrer. É claro que essa crise, muitas pessoas vão lamentar suas perdas. Mas, acima de qualquer coisa, Deus nos faz olhar para Ele, que não só de pão viverá o homem, mas principalmente de um coração voltado para Ele, de um coração quebrantado, de um coração que chora, de um coração que clama, de um coração que depende de Deus e da sua graça todos os dias. Então eu quero dizer para você que nós que estamos nesse domingo de jejum, nós não estamos assim fazendo grande coisa. Não vamos ver isso como uma grande coisa que nós estamos fazendo, não. Vamos ver como algo que Deus está fazendo em nós. É Deus que está operando em nós. É Deus que está nos visitando. É Deus que está nos quebrantando e nos transformando. E principalmente mostrando para nós que nós precisamos depender mais dEle. Então, meus queridos, que nesse domingo, e não só hoje, mas outros momentos, outros dias, nós possamos orar mais, nós possamos mortificar essa nossa carne, mortificar os nossos desejos, amenizar essa cobiça excessiva, amenizar esse mundanismo que muitas vezes está dentro de nós. Misericórdia, misericórdia,
é o que queremos e que clamamos a Deus. Que Deus nos humilhe, que Deus nos quebrante, que nós possamos aprender que o jejum é sim uma prática bíblica e uma prática que nos faz olhar mais para Deus e menos para o mundo, que nos faz humilhar para lançar por terra a nossa prepotência e que possamos depender mais de Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos visite, que Deus visite essa nação, que Deus visite os gestores municipais, estaduais e nacional. Que Deus dê graça para esses governantes, porque não é fácil. Misericórdia, que Deus visite esses homens com misericórdia. O quanto é difícil, e aqui nós não podemos trabalhar politicamente, mas o quanto é difícil para esses gestores estarem na frente, que eu e você possamos orar por eles, para Deus dar para eles sabedoria, graça, mas que a nossa confiança, perfeita e única confiança, esteja em Deus. Quero convidar você agora para orarmos. Santo Deus, toda honra e toda glória rendemos ao Senhor nesse domingo tão especial, nesse domingo de clamor, nesse domingo de humilhação. Deus, visita o nosso país com avivamento, visita o nosso país com teu Santo Espírito. Permita, meu Deus, que os nossos governantes sejam exemplos. Permita, meu Deus, que os nossos governantes sejam os primeiros a buscar o Senhor. Visita a tua igreja, meu Deus, que a tua igreja continue dentro do Brasil sendo sal, sendo luz, anunciando e proclamando as tuas verdades. Visita, meu Deus, os prefeitos, visita os governadores e visita o presidente dessa nação. Ó Pai querido, em nome de Jesus, purifica, lava-nos desse vírus tão maldito. Permita, meu Deus, que pela tua graça e pela tua misericórdia sejamos livres, sejamos transformados e muitos que sejam ainda, ó Pai, muitos que estão nos hospitais sejam curados desse vírus e que pela tua graça e pela tua misericórdia possamos, meu Deus, ver a tua visitação sobre essa nação. Nos dê paz, nos dê humildade, nos dê paciência e nos dê confiança. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Meus queridos, Deus nos abençoe, tenham um excelente domingo e esteja na presença de Deus. Leia mais, ore mais e se consagre mais ao Senhor, em nome de Jesus.